tem que botar na cabeça que não tem como, por exemplo, uma Bruna Mello, que vem desde o início das aulas, assistindo todas as aulas, fazendo todas as atividades, participando de tudo, construindo um aprendizado aí nesse período, ter o mesmo, como é que eu posso dizer, tratamento que uma pessoa que desde março que não assistia aula, né? E vem agora, chegar no final do ano, passar igual a Bruna. Não existe isso. Não existe. Temos vários exemplos aí, Clara Freire, Carilano, muita gente Luan, que vem assistindo aula aí desde o começo, não perde uma. E como é que uma pessoa dessa vai de repente, passar igual a vocês? Não tem como. Não tem como. Chegar no final do ano, você assistir uma aula e dizer passei. Qual é o órgão que vai fazer uma coisa dessa, gente? Pelo amor de Deus, não pode. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência. Se tivesse tendo aula, não estava indo para a escola, passar o dia inteiro, aqui é só pela manhã, né? Então, assim, e é um horário bem flexível, não tem tanto conteúdo. Às vezes vocês reclamam assim, tudo bem, eu até entendo que realmente essas aulas online não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, de forma alguma, mas é o que a gente tem para o momento. E não é só aqui em Condado, é em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Então, assim, vamos arregaçar as mangas, quem está chegando aí, tá certo? E vamos recuperar o tempo perdido. Eles vão fazer nesse primeiro momento uma recuperação do primeiro bimestre, recuperar essas notas. E aí a gente vai fazer uma aula de revisão e uma atividade com eles, referente ao primeiro bimestre. E a gente vai marcar outro momento para fazer uma recuperação do segundo bimestre, tá certo? E aí eles vão ficar kit. Qual vai ser a nota dele, professor? Não sei, vai depender dele, do desempenho deles, tá certo? E aí eu vou incluir e vou querer que ela abra o microfone aí, ela e Pedro Vitor, Ana Carolina e Eita, ela acabou de sair da reunião. Ana Carolina e Pedro Vitor. Eu queria saber de vocês, se vocês vieram da escola de vocês com nota ou vieram sem nota. Me respondam aí, por favor. Rapaz, eu acho que eu vim com nota. Você estava Essa frequentando as aulas prova. online lá, estava tendo aula online, Sim, você tava estava tendo. participando. Sim, Então sim. pergunte à sua mãe, que eu acredito que ela deve saber, se você veio com as notinhas do primeiro e do segundo bimestre, porque se você não veio, você vai precisar participar dessa semana de recuperação. Se você veio com Beleza, eu vou nota, tá perguntar. tudo certinho, então você não precisa participar, porque você já tem as notas do primeiro e do segundo bimestre, você só continua com a gente aqui. Aí eu tenho que esclarecer isso com você aí, pergunta à sua mãe que ela vai saber lhe dizer, tá certo? E Ana Beleza, beleza. Carolina, cadê ela? Oi, Lohane. Oi, Lohane. E quem estava sem frequentar por motivos, porque estava sem celular, também vai fazer, né? Todos os diversos motivos. Quem estava sem frequentar. Agora eu vejo que você está frequentando. Você que está frequentando a partir de quando? Desde quando? Eu comecei, deixa eu ver. Foi a No pri- partir do final do segundo trimestre. Você tem nota no segundo bimestre? Tem. Fiquei, mas foi do final para lá. Eu só peguei do simulado para cá. Então você está com a nota baixa, é isso? No segundo bimestre, nas disciplinas? É, Pronto, é interessante que você participe dessa semana de recuperação, viu? Para você ficar tudo certinho com as suas notas, tá bom? tá certo. Ana Carolina, cadê você? Oi, Eloy. Me diga aí, por favor, como é que veio você de lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que eu não lembro agora qual foi o estado que São você Paulo. veio. Pronto. Você estava tendo aula online lá? Não, a gente não estava tendo aula assim igual tá tendo aqui no. Aqui. Essas aulas Certo. assim. Tava tendo... O que a Como gente eram as tá, aulas lá? era. O professor mandava pesquisas e. Mais pesquisas assim, para entregar, aí fazia e mandava em PDF por e-mail dele. Era assim que a gente estava fazendo as coisas. Tá, entendi. Agora me diga uma coisa. Aí a sua mãe, eu acredito que solicitou a declaração provisória, uma transferência sua de lá da escola. Quando vocês pegaram Isso. esse documento, você observou se veio com nota ou sem nota? Ah, ela não sei. Pronto. Então faça o seguinte depois.
Eu acredito que sua mãe ou você deve ter uma cópia em casa desses documentos. Aí dê uma olhadinha se veio com nota de primeiro e de segundo bimestre. Se veio com as notas, você também está tranquila, está com as notas tudo certinho. Agora, se veio sem nota, vamos participar dessa semana de recuperação, que é para você ficar kit com todas as disciplinas do primeiro e do segundo bimestre, tá certo? Aí você depois me diz como é que tá aí as suas notas, se veio ou se não veio, tá certo? Tá certo. Pronto, aí depois eu aguardo aí no privado um retorno seu. E seu e de Vitor. E aí, gente, vocês entenderam o que foi que eu falei ou não? Todos? Sim, né? Então, na semana do dia 17 ao dia 21, todos vocês, claro que vai, só depende de você, meu amigo, passar, só depende de você. A escola está dando a oportunidade para você passar, tá certo? Agora agarre essa oportunidade, assista às aulas, tá certo? E vamos embora. Deixa o que passou para trás. Na próxima semana, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer nessa próxima semana já? Na terça-feira, acredito que vocês já estão sabendo, vai ter aí um bingo em comemoração ao Dia dos Estudantes. Não é isso? Então, terça-feira não terá aula. Na terça-feira, dia 11 de agosto, não terá aula. Que vai ser um bingo em comemoração ao Dia dos Estudantes. Então, quem sabe dessa vez tu não tem sorte, Clara. Então, na terça-feira, acredito que vocês. Eu posso assistir a aula. Jefferson, você pode assistir. Eu não vou lembrar assim de um por um como é que está a questão das notas. Das notas, se tem, se não tem, se está baixo, se não está. Mas aí quem quiser participar, pode participar, não tem problema nenhum. Eu vou mandar o link no grupo. Quem quiser entrar, pode entrar, não tem problema nenhum, não, tá certo? Voltando aqui a semana que vem. Tá certo, Jefferson? Ok, entendi, tudo bem. Na segunda-feira, alguém perguntou aí, vai ter aula normal na segunda. Na terça é que é o dia dos estudantes, o bingo, então não terá aula. Acredito que já distribuiu umas cartelas com vocês aí, não foi? Umas cartelas. Vai ser um momento bem animado aí nesse dia 11. Participem, tem uns prêmios bacanas aí, tá bom? Participem todos. É o momento de vocês, dos estudantes. Posso falar com. Pode sim. Quem quiser falar comigo no privado aí pode vir depois da aula que a gente conversa. E o restante da semana vai ter aula normal. Na quarta, na quinta e na sexta vai ter aula normal. Deus queira, Luan, que tu ganhe o celular. Eu não sei nem se tem celular. Mas se tiver, Deus quer que você ganhe. Então, gente. Aula normal, como assim, professor? Olha, veja só. Na Que tá semana. de recuperação ou para todo mundo? Não. Essa semana que vem. Só não vai ter aula na terça-feira. Todos os outros dias vai ter aula normal para todos vocês. Para todos vocês. A recuperação é na outra semana. Na semana do dia 17 ao dia 21. Entendeu? Na semana do dia 17 ao dia 21 é a semana de recuperação. Então, os professores vão fazer uma revisão com os alunos e vão fazer uma atividade nessa semana de 17 a 21. Os assuntos a gente vai passar para vocês através de uma revisão, Pedro Vitor. Por exemplo, eu tenho aula na terça e na sexta. Eu tô pensando em fazer uma revisão na terça-feira, na aula inteira, só revisão dos assuntos que vocês irão fazer uma atividade na sexta. Entendeu? Aí os professores que só têm uma aula na semana, eles vão falar com vocês como é que eles vão fazer essa recuperação. Tá certo? De matemática, eu já adianto para vocês. A gente vai fazer uma revisão dos assuntos na terça-feira, acredito eu que dia 18, e na sexta-feira, dia 21, é a atividade de recuperação. Mas aí, qual é a contrapartida que esses alunos que estavam afastados vai ter que dar? É começar a assistir essas aulas online. Começar a assistir as aulas, tá certo? Para que não sejam prejudicados, porque eles não vão fazer a recuperação e vão sumir de novo, não. Se eles sumirem de novo, fez a recuperação e sumiu, aí a escola não vai dar mais oportunidade. Até mesmo que a gente vai fazer do primeiro bimestre para sentir como é que esses alunos vão se comportar. Se eles fizerem a atividade do primeiro bimestre
continuarem assistindo aula online, aí vai ter atividade do segundo bimestre de recuperação, eles vão ter que continuar assistindo aula online, porque aí não dá, né? Você assistir aula, o Carilano assiste aula todos os dias, de todas as matérias, aí vem uma pessoa, outra turma aí, assiste, faz a recuperação agora, aí some. Aí faz a recuperação do segundo bimestre, some. Aí depois vai fazer a recuperação, aí vai passar de ano, como é que não dá, gente? Não é? Aí fica desigual, né? Tem que assistir aula igual a todo mundo, absorver os conteúdos. Bom dia, Cleimira. E aí, gente, vocês tiveram alguma dúvida, eu posso começar aí a aula. A aula já começou, na verdade, né? Mas eu posso começar aí a ver o que a gente tinha proposto para a gente ver hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei, acabei de falar, quer perguntar alguma coisa? Vocês entenderam tudo? Que essa semana que vem não é a semana de recuperação. A semana de recuperação é a outra ainda. Tá certo? Deixa de onda, Vieira. Se tu chegasse agora, já tá tirando onda aí, né? Então vamos lá, tá certo? Depois de tudo esclarecido sobre a semana de recuperação, sobre o bingo, que vai ser terça-feira, tá bom? Vamos iniciar. Ninguém quer perguntar nada mais, né? Pedro Vitor perguntou o que aqui, deixa eu ver. Tá certo, procure saber da sua situação aí com a sua mãe, mas também não tem essa pressa toda não, tá, Pedro Vitor? Depois você pergunta a ela como é que tá a sua situação e me responda, tá bom? Porque se você já veio da outra escola com notinhas do primeiro e do segundo bimestre, você não precisa participar da recuperação. Agora, se você não veio com nota, aí você precisa participar, que é para... Bom dia, Walter, bom dia. Nosso diretor está presente aí na aula, tá certo, gente? Então vamos começar aí. Não é porque ele chegou agora, não, mas já ia começar mesmo aqui os slides aqui para tirar algumas dúvidas da aula passada, tá certo? A gente estava batendo papo aqui, Walter, em relação à recuperação, que foi acertado ontem na reunião, em relação a semana que vem também, que vai ter o bingo aí do Dia dos Estudantes, tá certo? A gente bateu um papo aqui e esclareceu algumas dúvidas. A gente já tem aluno que a gente fez contato aí nessa semana, já tem aluno aí na área novo entre aspas, né? De volta, vamos dizer assim. Já temos aluno aí de volta. Se Deus quiser aí, vamos resgatar todos eles o mais breve possível. Não é, Erison? Vamos lá, vamos iniciar então. Vejam bem, a gente viu na aula passada passei um exercício para vocês, onde vocês me relatam aí que tiveram algumas dúvidas nessa última questão. Então eu já vou perguntando a vocês. Vocês querem essas primeiras questões tudo tranquilo, não é isso, gente? Abra o microfone aí e falem, por favor. É tudo tranquilo nessas daí. É só a quarta questão, não é isso? Só a quarta. Tá bom. Então, assim, vocês querem que eu comece vendo com vocês. Valia quanto, Eloís? Era 5 pontos que a gente combinou, não foi isso, gente? Que a gente combinou 5 pontos? Foi. Pronto, 5 pontos. Eu quero que vocês me digam o seguinte. Vocês querem que eu... Apesar de que a semana passada, terça-feira, eu já respondi alguma dessa quarta questão, não foi algumas delas? Mas A eu não primeira tava, e a segunda. na aula, não. Responde tudo de novo? Tudinho de novo? Aí eu respondo tudinho de quarta. novo. Mas eu acredito que algumas aqui vão ser repetidas. O processo de resolução é o mesmo. Tem umas que é. Não é isso? Então vamos começar dessa primeira aqui. Começa? Então vamos lá. Vou pegar ela aqui. Vocês estão vendo aí, não estão? Estão vendo, gente? Sim. Eita. Pronto, Tá, tá. Pronto, vamos embora. Então vamos lá. Nós temos aqui uma função, tá certo? Onde essa função ela é composta de uma fração e todos nós sabemos e vimos também na aula passada, a gente relembrou que numa fração existe o numerador e existe o denominador, tá certo? E eu vou voltar aqui um pouquinho para frisar aqui para vocês que a nossa grande dificuldade é entender que o domínio das funções existem duas restrições que a gente tem que estar muito atento,
Tá certo? Quando a gente fala que o domínio são todos os números reais. Tá certo? A gente tem que prestar atenção em duas restrições quando a gente fala nos números reais. Qual é a primeira restrição? É que não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, ali dentro daquela raiz que a gente chama de radicando, não pode ter um número negativo de jeito nenhum. Todos os números que podem ficar dentro de uma raiz, ou seja, o radicando, ele tem que ser um número igual a zero ou maior do que zero. Número negativo nunca, e a gente explicou na aula passada o porquê. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode até retornar e explicar o porquê. Mas a gente viu na aula passada bem detalhadozinho porque não pode ter um número negativo. Certo? Porque a gente não pode multiplicar dois números e essa multiplicação me resultar em um número negativo. Nunca, nunca. Isso vai acontecer. E a segunda restrição é que não existe uma divisão por zero. Então, ali no denominador, o denominador de uma fração é aquele númerozinho que fica embaixo. Numerador fica em cima e denominador fica embaixo. Então, ali embaixo, nunca pode ter um zero. Tá certo? Na matemática, isso não existe. Não existe na matemática você dividir alguma coisa por zero. Você pode dividir por 0,5, pode dividir por 0,1, 0,9, menos 0,5, mais zero, fechadinho zero. A gente nunca pode dividir nada por zero. Não existe isso na matemática. Tá bom? Então, são essas duas restrições que a gente vai analisar. Tá certo? Vocês lembram lá daquele joguinho que a gente fazia, né? Lá naquele primeiro conjunto é o conjunto do domínio e lá do outro lado é o conjunto do contradomínio. E que dentro do contradomínio existem algumas flechinhas que a gente joga do domínio para lá, que é justamente a nossa imagem. Tá certo? Então, as funções que nós temos aqui nesse quarto quesito, que é essa primeira que a gente vai resolver aqui, ó, ela diz o seguinte: no numerador nós temos x mais 2 e no denominador nós temos x menos 1. Então vocês acham que qualquer número real, estamos falando agora de número real, porque a gente está considerando o domínio e o contradomínio dessas funções como sendo número real. Então vocês acham que qualquer número real que a gente colocar aqui, nesse lugarzinho do x aqui, ó, no numerador, a gente vai ter uma imagem? No denominador, sim. No numerador, a pergunta é no No numerador. numerador, sim. No numerador, Numerador, esse- sim. No numerador, qualquer sim. número real que eu colocar aqui, não vai ter Vai nenhuma ter uma restrição, vai ter? Não. Qualquer Não. um colocar vai ter imagem. Não, mas vocês observem que a gente tem aqui uma fração. Não temos uma fração? Tem. E a gente acabou de ver que quando a gente tem uma fração, a gente tem uma restrição que é em relação ao denominador dessa fração. Não é assim? E quem é o denominador dessa fração? X menos 1. X menos 1. E qual é a restrição que a gente tem em relação ao denominador? Que não pode Que dar não zero. pode ser 0. Não pode ser zero. Então, gente, É diferente de 1. isso. Então, ó, o que é que acontece? X menos 1, que é o meu denominador todinho, x menos 1, ele não pode ser igual a zero de jeito nenhum. Ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Diferente de 0. Então, a gente vai colocar isso que a gente está falando em forma de expressão. A gente vai expressar isso aqui através de símbolos matemáticos. Então, ó, lá vai. X, que vocês estão me dizendo aí, menos 1, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Diferente de 1. Diferente de 0. Diferente de zero. E aqui eu vou aumentar para que vocês consigam ver melhor. X menos 1, ele tem que ser diferente de zero para que esse denominador aqui, a gente tire a restrição dele. Eu posso colocar qualquer número no lugar do x, certo? Agora, eu só não posso colocar o número aí em que depois que eu resolver essa operação do denominador aí, isso aí me resulta em um número zero. Não pode. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora para resolver isso, para encontrar que número é esse? A gente vai pegar esse menos 1 e vai jogar ele para o segundo membro e resolvemos. É só isso, né? Não tem muito o que fazer nessa primeira. Então, ó, qual é o número? Tá aqui. X vai ser diferente de 1. O menos 1 que estava no primeiro membro, eu passei ele para o segundo membro positivo. Ele estava negativo, passa
positivo, estava subtraindo, passa somando. Então, ó, o x, ele tem que ser diferente de 1 para que toda essa função aí seja válida. Porque, observem, se eu colocar o 1 aqui no lugar do x, nesse denominador, então eu vou ficar com 1 menos 1, 0. E a gente viu que 0 não pode ser denominador de nenhuma fração. Tá certo? Então, se eu colocar o número 1 aqui, vejam bem o que é que acontece se eu colocar o número 1 aqui. Se eu colocar o número 1 aqui, eu não vou ter uma imagem lá na minha função. Então, não vai ser uma função. A gente viu que se eu tenho, eu vou colocar aqui, tá? Bem detalhadozinho, voltar um pouquinho a aula. Deixa eu abrir aqui a caixa de texto. Pronto. Eu tenho aqui, ó, 0, 1. Vou colocar 3. Opa. 2. 1, 2, 3. E vou colocar outro. Esse aqui. Pronto. Só que agora eu vou tirar os números daqui de dentro. Vamos lá. Para tirar toda e qualquer dúvida que existir aí de vocês. Vamos lá. Se eu colocar o número 0, 0, que é a minha com o meu domínio, né? Esse conjunto aqui a gente não viu que é o conjunto domínio, não foi, gente? Foi, Tá aqui. Domínio. A função. Isso aqui é o quê? Contradomínio. Contradomínio. Bem. Contradomínio da função. A gente sabe que o domínio são todos os números reais. Todos os números reais. E o contradomínio também são todos os números reais. Tá certo? Eu não coloquei aqui dentro desse conjunto todos os números reais. Coloquei alguns só, alguns, para a gente tirar a dúvida de vocês aí, que se alguém tiver. Então vamos lá. Aqui no contradomínio eu também tenho todos os números reais que você imaginar, todos. Agora eu quero saber quem é a minha imagem. Certo? A minha imagem. Então vamos lá. Se eu substituir aqui o 0 nessa função, qual vai ser a minha imagem? Estou substituindo a função aqui por 0. O x por 0. Dois e menos 1? Eu tô 2. Menos 2 vai ficar em cima e menos 1 vai ficar embaixo, né? Não é assim? Sim. Aí 2 dividido por menos 1. Qual é o resultado disso? Menos negativo 2. Então, ó, teria uma flechinha do 0 para o menos 2. Ou seja, quando eu colocar o 0, a minha imagem vai ser menos 2. Ok? Entenderam? Sim. Sim. Então, vamos colocar agora o 1. Colocando 1 na função, no lugar do x. Qual vai ser o resultado disso? Vai valer não, né? Porque não pode. Não vai ter imagem, é isso que você quer me dizer? No denominador, não. Não vai ter imagem. Eu quero saber o seguinte. Eu vou colocar o 1 no lugar do x, tanto em cima quanto embaixo. Qual vai ser o número que eu vou jogar a setinha do 1 para onde? Para que número lá do outro lado? Não vai ter imagem lá, porque embaixo vai ficar Vai ter zero. não, vai ficar inválida. Não vai ter imagem. Não vai Muito ter. bem. Então, se não tem imagem, vamos continuar. O 1 não tem imagem. Vamos colocar o 2 agora, lá em cima e embaixo. Coloca o 2. Quatro. Vai dar negativo 4. 4, embaixo vai ser 1 positivo, né, gente? É 4. Vai ser 4 e 1. Então, 4 dividido por 1 é quanto? 4. 4. Então, vou ter uma flechinha aqui. Não é isso? É. Uma flechinha do 2.
Para o 4. Ok. E se eu colocar o 3 para finalizar? Vai 5 ser sobre 5 sobre 2. 5 sobre 2, é uma fração mesmo, né? Não deu número. 5 sobre 2 é um número real ou não? É. Sim. Então tá valendo. O meu contradomínio não é o real, então tá certo, né? É. Então vocês observem Eloy. que. Oi. Então, no caso, quando não tem como dividir, aí coloca ele do mesmo jeito em fração, né? Pode ser, fração, você pode transformar essa fração no número decimal. 5 sobre 2, dá quanto? Dá 2,5. Certo. Você pode escrever de qualquer forma. Agora o que eu quero que vocês observem é o seguinte, que se eu considerar o meu domínio, ó, o meu domínio como sendo todos os números reais, essa função não vai ser válida. Por quê? O que foi que a gente viu? O que foi que a gente viu, vocês vão lembrar lá no iniciozinho de função. Quando é que essa relação, essa correspondência aqui, a gente não pode considerar como sendo uma função? Lembra? Quando Sim. todos os números do domínio não se ligam a um no contradomínio. Em outras palavras, muito bem, Matheus. Em outras palavras, não pode sobrar nenhum elemento no domínio. Não foi isso que a gente viu? Foi, no contradomínio pode. No Menos no contradomínio domínio. pode. No domínio não pode. Então, ó, o 1 tá sobrando aí ou não tá? Tá sobrando. Então, se a gente considerar o domínio da função como sendo todos os números reais, essa função não vai valer. Não é função, não vai ser função. Então, para isso aqui, para isso tudinho aqui, ó, f de x igual a x mais 2 dividido por x menos 1, valer como função, a gente tem que considerar o domínio dela, todos os números reais, exceto o número 1. Se a gente disser assim, ó, qualquer número real que você colocar aqui no domínio, essa função é válida. Agora, o 1 não. Menos o 1. Então, o 1, ele não vai fazer parte do domínio dessa função. É por isso que a gente está excluindo o 1, ó. O x pode ser qualquer número, exceto o 1. Não pode ser o número 1. Deu para entender, gente? Qualquer outro número que você me disser aí, dos números reais, chute um número qualquer aí, qualquer número que você disser, menos o 1, ele vai ter uma imagem aqui do outro lado. Qualquer um, exceto o número 1. Vocês estão entendendo? Sim, Eloy. Pronto. Então vocês podem me dizer qualquer número aí. 10, 5 sobre 4, raiz de não sei quanto, qualquer número. Menos o número 1. Qualquer número que você me disser vai ter uma imagem lá do outro lado. Ok? Podemos passar para a próxima? O Pode. pessoal ainda tá perguntando aí por quê. Por que o quê? Cara, quem é que está Por que perguntando? esse. Clemira. Clemira, por quê? Qual é a sua pergunta? Ô, Clemira, assim, abre o microfone, Clemira, vamos conversar? Vamos conversar, Por que do mulher? 1, professor? Por que não pode colocar lá? Pronto, vamos lá então. Clemira, se eu colocar o 1 aqui nessa função, olha para aqui para baixo, da função, no denominador. Quando tu coloca o 1 aqui no lugar do x, vai ficar como aqui embaixo? 1 menos 1. Não é assim, Clemira? É. E quanto é 1 menos 1? 0. 0. E a gente viu aqui em cima, Clemira, ó, vou voltar. Aqui em cima, que a gente não pode ter nenhuma divisão por 0, Clemira. Então, a gente não pode ter nenhuma fração. Isso aqui não existe na matemática, ó. 1, vou adotar outro número. 2, dividido por 0. Isso aqui, Clemira, na matemática não existe. A gente não pode ter nenhuma fração, ou seja, aqui no denominador, não pode ter 0 de forma alguma. Tá certo? Esse número aqui na matemática ele não existe. 2 dividido por 0, não existe. Então, ó, nunca vai poder ter um denominador igual a 0. Oi, Eloy. Oi. Tem gente pedindo para que o senhor aceite aí. Tá certo. Pedro Norato. Seja bem-vindo, Pedro Norato. Certo, Clemira?
Então, Clemira, se eu colocar o 1 aqui, Clemira, se eu colocar o 1 aqui no lugar do X, a gente não vai ter nenhuma imagem, Clemira, lá do conjunto contra domínio. Não vamos ter nenhuma imagem. Então, isso aqui não vai ser uma função. Tá certo? Qualquer outro número que eu colocar aqui no lugar do X, essa função é válida, menos o número 1. Porque se eu colocar o 1 aqui, esse denominador fica zero e a gente não pode ter um denominador zero na função, no domínio. Tá certo? Certo, Clemira? Ok, professor. Certo. Vamos para a próxima. F de x. Isso aqui eu respondi na aula passada, mas vamos lá. Deixa eu puxar ela para cá. F de x igual a 4x menos 6, certo? Então, qual é a restrição quando a gente tem uma raiz? Não pode ser negativo. Não pode ser negativa. Eu vou chamar você, Clemira, que é, assim, é a pessoa que eu acho que tem dúvida. Uma das, não é só você não, tá? Mas eu vou chamar você para você participar mais da aula comigo. Veja bem, Clemira. Quando a gente tem uma raiz quadrada, esse número todinho que está aqui dentro, Clemira, ele não pode ser negativo de forma alguma. Forma alguma. Esse número que está aqui dentro, que a gente chama de radicando, ele não pode ser um número negativo. Esse número pode ser igual a zero ou pode ser maior do que zero. Mas ele só não pode ser menor do que zero, ou seja, negativo. Tudo isso, tá, Clemira? Então, ó, 4x menos 6, ele tem que ser obrigatoriamente o que, gente? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a Pô, dá pra zero. aumentar esse número aí? Oi? Aumentar esse número aí? Sim. Tá bom agora? Tá. Deu para ver? Pronto. 4x menos 6. Gente, 4x menos 6 é o radicando. E qual é a restrição que a gente tem no radicando? Ele tem que ser maior ou igual a zero. O professor, pode ser zero? Pode, porque a raiz de zero é zero. E zero é um número real. Tá certo? Então pode ser zero. Ele só não pode ser negativo, porque eu não posso multiplicar nunca dois números que eu vou ter um resultado dessa multiplicação, um número negativo. Nunca vai acontecer isso. Se quiser que eu volte um pouquinho na aula anterior, eu volto, mas acredito que na aula anterior a gente matou esse assunto aí da raiz. Não foi? Não foi, gente? Foi, Eloy. Então pronto. Professor, e agora, como é que a gente resolve? Gente, isso aqui é uma inequação, né? E a gente resolve bem parecido com a equação. O que muda aqui é o quê? Esse símbolo aqui do meio, ó. Que na equação é um igual, e aqui tem um símbolo de maior ou igual. Que você já estudou. Oi. Tem gente pedindo para o senhor aceitar lá no grupo. Ok, muito obrigado. Vou lá agora. Joane. Seja bem-vinda, Toda hora que Joane. ela entra, Eloy, tá vendo? Não estressa ela não, deixa ela. Joane, bom dia, tudo bem, minha querida? Minha querida, pior foi isso. Minha presidente. Tudo bom? Essa presidente tá rindo, eu acordando essa hora. Ela deve ter jogado muito Free Fire. Mas Já vamos lá. preparo em ligação. E 8h50, eu pensei que era 7h50. foi, perdeu a hora. Cadê Jackson? Dormindo também. Acorda Jackson, rapaz. Vou acordar ele. Acorda. Gente, vamos lá. Então, ó, eu quero saber quais são os números que eu posso colocar ali no lugar do X para que essa função seja válida. Tá certo? Aí, lembrando que a gente está considerando o domínio como sendo os reais. Só que a gente tem algumas restrições. Não pode ser todos os reais. Alguns. Quer dizer, alguns não pode ser. Tá. Acordou rápido o Jackson, hein? Cadê, hein? Não, ele não mandou ainda não. Manda aí, Kim. Mandou?
Mandou agora. Ok, vou aceitar ele agora. Pronto, Jackson. Bem-vindo, seja bem-vindo, Jackson. E tô aceitando também aqui um pregador Lucas. É Lucas do primeiro ano A. Primeiro ano A. É muito bom ter um pregador aqui entre nós. Bom dia, Lucas. No final aí eu vou abrir espaço aí para você mandar uma mensagem pra gente, tá certo? Que eu não sou muito bom nisso não, mas você é. Mandar uma mensagem positiva aí para todos nós. E estamos passando aí por esse momento difícil de nossas vidas, tá certo, Lucas? Vai se preparando aí. Lucas? Bom, não sei se ele escutou, mas ele vai se preparando aí. Então, gente, nós temos que 4x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Então, ó, primeiro passo para resolver isso aqui é mandar o 6 lá para o segundo membro, não é isso? Então, ó, vai ficar 4x maior ou igual a 6. Mandamos o menos 6 para o segundo membro positivo. Ele está negativo, passa positivo. E agora a gente vai passar o 4 que está multiplicando. Vai passar o quê? Dividindo. Dividindo, muito bem. Então, ó, vamos lá. O 4 que está multiplicando passa dividindo. X, gente, agora preste atenção, a gente chegou já no resultado. A gente pode colocar qualquer número real ali do lugar do X. Só que esses números, eles têm que ser maior ou igual a 6 sobre 4. Qualquer número que for maior ou igual a 6 sobre 4, a gente pode colocar ali dentro. Caso contrário, a gente não pode colocar. Porque a função não vai ser válida. Porque a gente vai chegar no número negativo ali dentro. Eloy, Opa! eu coloquei 1,5 ao Ok. invés de Eu também, 6 sobre pessoal. 4. É porque vocês Eu percebem. também, Eloy. Pronto, eu vou dizer a vocês o porquê vocês colocaram o e-mail. Porque se eu dividir 6 por 4, vai dar um e-mail. É a mesma coisa, olha. 6 sobre 4, 3 sobre 2, 1,5. São os mesmos números, só estão representados de forma diferente. Tá bom? Ok? Bom, Então, quem colocou um e-mail aí, tá certíssimo. Então, vamos colocar um e-mail. Vou dizer que isso aqui é igual a 1,5, ó, 1,5. É a mesma coisa. Certo? Então, eu vou colocar nem assim para não confundir esse igual aqui, ó. Eu vou botar aqui x tem que ser maior ou igual a 1,5. Ok? X tem que ser maior ou igual a 1,5. Isso quer dizer o quê, professor? Que se eu colocar aquela raiz ali vai dar negativa. O radicando vai dar negativo. Vamos testar? Coloca o número 1 ali no lugar do x e me diz quanto é o resultado do radicando. 0,5. Eu vou colocar o número 1, no lugar do x. 2,5. O resultado total vai ser negativo 2, pessoal. Vai ser negativo 2, muito bem. O resultado vai ser negativo 2. Eu estou colocando 1 aqui no lugar do x, 1. Então fica 4 vezes 1 é 4. 4 menos 6 dá menos 2. E a gente pode ter aqui dentro um número negativo? Pode? Não, né? Não. Então, está aí já uma primeira prova de que a gente não pode colocar nenhum número menor do que 1,5 ali dentro. Ô, professor, e o que acontece se eu colocar ali dentro o 1,5? 1,5. O que é que acontece? Vamos ver. Se eu colocar o 1,5 aqui no lugar do x, gente, como é que fica? 4 vezes 1,5 é quanto? Dá 6. 6 Dá menos 6 6. dá 0. 6 menos 6 dá 0. E raiz de 0? Zero. É 0. 0. Então, pronto. Se eu colocar, então, escutem bem. Se eu colocar, aí eu vou vir para cá de novo, viu? Me desculpa aí a minha macieza, mas é porque eu gosto eu gosto de fazer um negócio bem detalhado aqui para vocês entender, né? Olha lá. Eu vou colocar o número
A gente deu o exemplo do número 1, viu que aqui não ia ter nenhuma flechinha para ele. Se eu colocar o número 2, 1,5, não foi? 1,5, que também é um número real, a gente vai ter uma flechinha. E a flechinha vai ligar ele a quem, gente? Hein? A 0. A 0, né? 0 é um número real? É. Então se eu colocar 1,5 lá no lugar do X, eu vou ter uma imagem. É 0? Mas é uma imagem, é um número real, não interessa. Tá certo? Então, ó, se eu colocar o 1, não tenho imagem. Se eu colocar 1,5, tenho imagem. E se eu colocar qualquer número maior do que 1,5 aqui, vai ter imagem. Vai ter imagem. E aí vocês podem fazer o testezinho aí, ó. Vamos fazer só mais um teste com o número 2. Professor, o slide parou de aparecer pra mim aqui, ó. Para quem? Oxente, porque Pra você mim, ligar Antônio no Matheus. O restante da turma tá conseguindo ver o slide? Aqui Ué, tá ué. normal. Apareceu, professor. Aqui tá normal. Pronto. Olha, tô olhando. Pronto. Então vamos lá. Se Oi, a gente. aceita Oi. na hora aí, Oi? tá na hora. Número D, O que é que tem? aceita ela aí. Aceita ela, que ela tá pedindo pra tu aceitar Não tem ela. ninguém para aceitar aqui, não, gente. Eu aceitei 2 pessoas agora, mas não tem ninguém mais, não. Tá passando trote ele, velho. Pede para ela mandar de novo o convite aqui, mas agora não tem ninguém para aceitar, não. Tá bom? Beleza, ela vai Pronto. mandar de novo. Pronto. Gente, o que acontece? Oi? Porque vai ligar 1,5 no 0. Porque se eu colocar o número 1,5 no lugar do X, vamos fazer a continha de novo? Vou colocar o número 1,5 aqui no lugar do 0, ou no lugar do X. O que é que vai acontecer? 4 vezes 1,5. Quanto é? 6. 6 menos 6. 0. Aí vou ficar com raiz de 0. Quanto é a raiz de 0? 0. 0. Então, se eu colocar 1,5, ó, se eu colocar 1,5 aqui no lugar do X, eu vou obter como imagem o número 0. Entendeu agora? Entendi. Pronto. Vamos colocar agora o número 2 para ver o que é que acontece. 4 vezes 2. 8. 8. 8 menos 6. 2. 2. Então, eu vou ficar com raiz de 2. Quanto é a raiz de 2? Alguém faça aí para mim, por favor, raiz de 2? 1, alguma coisa. Quanto é? Alguém pode fazer para mim? Aproximadamente 1,3. É 1,4. 1,41, se eu não me engano. Eu vou deixar assim, tá bom? 1,41. É 1,41. Eu vou perguntar a você, 1,41 é um número real? Claro que é. Então, Todos ó, os números é número real. todos os números é número real. Lá no terceiro ano é que vocês vão aprender um tal de número complexo, que não é número real. Mas por Pra enquanto que isso, hein? até então, todos os números são números reais. Certo? Então, ó, se eu colocar, para finalizar, se eu colocar o número 2 lá no lugar do X, eu vou ter uma imagem. É 1,41. Ok. Agora, gente, se eu colocar qualquer número aqui menor do que 1,5, eu não vou ter imagem. Não vou ter imagem. Ó, se eu colocar o 1, eu não vou ter imagem. Se eu colocar o 0, não vou ter imagem. Se eu colocar 1,4, não vou ter imagem. Se eu colocar o 1,49, eu não vou ter imagem. Se for qualquer número menor do que 1,5, eu não vou ter imagem. E se eu não tenho imagem, eu não tenho função. Ok? Então, ó, qualquer número menos os números menores do que 1,5. Então, como é que a gente pode representar isso em forma de intervalo? Forma de intervalo lá. Domínio da função é igual. Aí vou abrir aqui. X, vou colocar assim, tá? Pertencente aos reais, para não ir buscar os símbolos. Tal que X tem que ser maior ou igual, não é isso?
A 1,5. A 1,5. Fechou. Pronto. Qual é o domínio da minha função? Todos os números reais. Só que x tem que ser maior do que 1,5. Ponto. Acabou. O domínio da minha função é esse. Certinho, gente? Vocês querem que eu veja qual agora? Se a gente for seguir a sequência todinha, não vai dar tempo, não. Essa próxima aqui é raiz e Pronto. fração. É bem difícil, Eloy. Essa daqui, essa é difícil. Essa é difícil, que é fração e raiz. Isso. Não, hein? Olha aí, Johnny. E ainda tem que fazer interseção com o corpo. Negócio da porra. É ruim, não. Vamos lá, ligeirinho. Vamos acelerar o passo. Ô, Carilane, já passou daquela que a gente complicou? A qual? Foi uma que a gente viu no vídeo, mas não sabia como. Foi não, passou não, é a outra. Pronto, Tá vamos vendo, lá. Eloy? Tem uma que é muito difícil, Eloy. Não dá Vamos pra lá, fazer. então. Vamos lá. É Devagarinho. aquela que é 3x mais 1 sobre x Pronto. ao quadrado menos x. A gente tem aqui duas restrições nessa função. Primeira restrição em relação à raiz, a gente tem raiz em cima e embaixo. E a outra restrição é que, nesse denominador todinho aqui, raiz de x menos 2 não pode ser zero. Então, são duas restrições. Então, vamos resolver primeiro por partes. Vamos pegar primeiro o numerador, raiz de 5 menos x. Então, ó, 5 menos x. O que é que acontece com 5 menos x? Tem que ser o quê? Maior que 0. Igual ou maior a 0. Pode ser igual a zero também, né? Então é maior ou igual a zero. Muito bem, Ana Carolina. Maior ou igual a zero. Só não pode ser menor do que zero. Ok? Então, resolvendo isso aqui, como é que fica? X é Menos X. maior ou igual. Menos É x. menos X é maior ou Menos igual. x é maior ou igual a negativo 5. Vezes menos A menos 5. Então, ficamos Tem que com... multiplicar Multiplicar por quê? vezes menos por 1. negativo 1. Menos 1. Ok, multiplicando por menos 1. Vou botar até de vermelho aqui. Repete e tira o sinal negativo. Inverte X o é maior sinal. que 5. Então fica x, tira o sinal negativo dos dois. É menor ou igual Maior a que 5. Isso, aí eu vou ter agora que inverter o sinal. Não pode ser maior ou igual, tem que ser Vai ser menor menor ou igual a 5. ou igual a 5. Ok. Então, ó, aqui em cima, qual é a restrição que eu tenho? Ó, eu posso colocar qualquer número, só que ele tem que ser menor ou igual a Ou 5. igual a 5. Ok. Aí agora a gente vai fazer o outro lado, o denominador. Vou até colocar aqui. Tem gente querendo entrar. É Gabriel. Agora o outro lado. Qual é a restrição? X menos 2. Não pode ser negativo. nem Não pode ser negativo e nem pode ser zero. Não Isso, pode o dar zero. radicando, veja bem. O Pode radicando, dar um. o radicando, que é o x menos 2, ele pode ser maior ou igual a zero, ok. Mas só que se eu colocar, se ele der zero, o radicando der zero, a minha raiz também vai dar zero e não pode ficar Mas o zero no denominador. Isso, então, ó, para a gente matar esse denominador aí, a gente diz que ele tem que ser maior Que 0. do que zero. O denominador todinho tem que ser maior do que zero. O radicando tem que ser maior do que zero. Então vai ficar como? X maior que X 2. é maior que 2. X é maior Que 2. que 2. Pronto. E agora, professor? Lá em cima está dizendo que o x tem que ser menor ou igual a 5. Embaixo o x tem que ser maior do que 2. Então a gente tem que entrar no consenso. A gente tem que ver quais são os números que servem para esses dois, tanto para o numerador como para o denominador. E quando a gente quer selecionar os números que podem fazer parte desses dois conjuntos, o que é que a gente aplica? A interseção de conjuntos. Não é assim que a gente estudou lá no primeiro bimestre? Eu quero os elementos que pertençam a esses dois conjuntos ao mesmo tempo. Então eu quero a interseção.
não é? Então eu vou fazer a interseção. E para mim, professor Eloy, a melhor maneira de fazer interseção, eu gosto muito de trabalhar com intervalo em forma de reta real. Assim eu não gosto muito, não. Alguns alunos gostam, fazem, dá certo, mas eu gosto de trabalhar com as setinhas. Então, ó, como seria a setinha aqui? X, todos os números, menor ou igual a 5. Então, ó, vou colocar o 5 por aqui. 5. Vou colocar uma bolinha nele. Fechada. Por que fechada? Porque o 5, ele faz parte desse intervalo. Não é isso? É, Eloy. O 5 faz parte desse intervalo. Vamos lá, cor preta. Preenchimento por preta, ok. Pronto. O 5 faz parte desse intervalo. Então tá aí, ó. Tudo para aqui para trás. Ok. Vamos lá. Fazer o negócio aqui direitinho. Preenchimento. Colocar vermelho. Ok. Ó, todo esse intervalo aí, menor ou igual a 5, faz parte do intervalo. Agora, esse outro intervalo aqui, ó. Vamos para o intervalo aqui. São todos os x maior do que 2, não é assim? É, Eloy. Vou colocar o 2 aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou colocar embaixo, tá bom? Aqui embaixo. E depois a gente fazer a interseção. Dois. Bolinha nele, no 2. A bolinha do 2 vai ser aberta ou vai ser fechada? Aberta. Aberta. Por quê? Porque é maior que 2. Maior que 2. O 2 não faz parte desse intervalo. Então é bolinha aberta para o 2. Bolinha aberta. E são todos os números maior do que 2. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Todos os números maior do que 2. Todos eles. E a gente quer justamente os números que pertencem a esses dois intervalos. Tem gente querendo entrar. Anthony. Então, ó, quais são os números que vão estar nesses dois intervalos ao mesmo tempo? Aqui e aqui. O 5. Vai do 2 até o 5. Os números que podem fazer parte desses intervalos aí, ó, do 2 até o 5. Então, ó, são todos os números entre 2 e 5. Agora, o 2 está nesse intervalo de cima? Não. No de cima? Tá. E no de baixo? Não. Então, Não. o 2 vai estar na interseção? Não, professor. Não. Se ele não está nos dois conjuntos, ele não faz parte. E o 5 está no primeiro conjunto? Está. Está no segundo? Está. Também. Está. Então, o 5, sim, faz parte dos dois. Mas o O 2 não. 2, não. 5. Então, ó, bolinha aberta para o 2. E bolinha fechada para o 5. Tá aqui o intervalo. E um intervalozinho aqui. Pronto. Esse aqui, gente, são os números que podem fazer parte lá do meu domínio, que vai do 2 até o 5. Só que tem que ser os números maior do que 2 e menor ou igual a 5. Qualquer número que eu colocar maior do que 2 ou menor ou igual a 5, eles vão ter uma imagem. Qualquer número fora disso aí não vai ter imagem. Deu para entender o raciocínio? Queria primeiro que vocês entendessem o raciocínio. Qualquer número que eu colocar dentro desse intervalo aqui, se eu colocar ele aqui no lugar do X, Ô, professor, ele se vai ter você uma imagem. representa- Se você representa naquela forma,
X pertence ao conjunto dos números reais, tal que X, aí botava como? Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entendam essa ideia. Vocês entenderam essa ideia, gente? Que se eu colocar qualquer número dentro desse intervalo que eu coloquei aqui, de 2 a 5, aqui dentro do X, no lugar do X, eu vou ter uma imagem. Se eu colocar qualquer número fora esse daqui, fora desse intervalo, eu não vou ter imagem. Então, os números que fazem parte do meu domínio são os números pertencentes aos reais, tal que o X tem que ser maior ou igual. Buscar o símbolo aqui, tá? Maior ou igual a quem, gente? Opa, maior ou igual não, é só maior. Fica quem? 2. 2 e menor ou igual a 5. 5. Aí aqui sim é esse. É isso aí, Johnny. Todos os números pertencentes aos reais, tal que x tem que ser maior do que 2 e menor ou igual a 5. Qualquer número dentro desse intervalo aí, a função é válida. Tá certo? Certo, Johnny? Achei. Tá comendo. Gente, Tá comendo. Qual mais? Qual foi a outra? Essa aqui é 3x mais 3x 1 mais sobre 1. x ao Certo. quadrado menos x. Pode ser a última de hoje para a gente continuar o assunto? Pode. Pode, né? Pronto. Vai terminar a aula, não? Não, a gente vai ver uma coisinha aqui bem rápido. Só relembrar um pouquinho Ai. de... Não vai ter atividade não, né, Eloy? Não, vai não. Amém. Perdi nada hoje, eu só nunca dormi, foi bom, viu? Não é, Johnny? Era pra ter feito isso também. Ia levar falta. Gente, vamos lá. Que é pra isso? Não brinca com minha cara, não, tá? Cleiton, bom dia, Cleiton. Bom dia, professor. Tudo bem, né? Tudo ótimo. Graças a Deus. Gente, nós temos aí nessa função uma fração, certo? Nessa fração, a gente não tem nenhuma raiz, olha que coisa boa. Isso é bom. Então a gente só vai ter a restrição em relação ao denominador. Não é isso? É ou não? É, Eloy. É. Então o que é que a gente pode fazer aí? Lá no numerador, eu posso colocar qualquer número real? Sim. Pode. Então eu vou colocar aqui, ó, para 3x mais 1, eu posso utilizar qualquer número real. Vou botar aqui entre a chavezinha aqui. Qualquer número real. Para o numerador. Agora, para o denominador, a gente já viu isso aqui, que Tem que ser o diferente de x, zero. isso, x ao quadrado menos x Tem que ser diferente de 0. tem que ser diferente, sinal de diferente, diferente de zero. Não é isso, gente? Não é? E agora, como é que a gente resolve isso aí? Vocês aprenderam lá no 9º ano, X acredito eu. vezes X. Eu não aprendi canto nenhum. Aprendeu sim. Eu também não. A fatorar, aprender a Se eu aprendi, eu fatorar. sabia, né, Eloy? Aprenderam a fatorar. sei, então Vocês não aprendi. podem não lembrar, mas aprenderam a fatorar. X ao quadrado, fatorando x ao quadraado. X ao quadrado é quem? Vem de quem? Isso é a potência. X vezes x. De x X vezes vezes x. Eu peguei o x ao quadrado e disse que é igual a x vezes x. Menos, eu posso dizer que x é 1 vezes x. É 1 vezes x, não é não 1 vezes x? É, Eloy, pode. Pode ser ou não? Pode. Pode. Então vamos lá. Opa. Diferente de 0. Isso, é porque deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Diferente de 0. Eu posso reescrever, gente, desse jeito aqui ou não? Pode, Eloy. Do jeito Posso. que tu quiser. Percebam que nessa primeira expressão aqui,
eu tenho a variável x, não tenho? Nessa segunda aqui, eu também tenho a variável x. Então, eu posso colocar essa variável x em evidência. Então, vai ficar, ó, x, abre parêntese, x menos 1, diferente de 0. Posso ou não posso? É a mesma coisa lá de cima, né? É a mesma coisa que o quê? Daí de cima. É a mesma coisa. Se eu multiplicar aqui, aplicar a propriedade distributiva de volta aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 1 é menos x. Eu volto para isso aqui, ó. Eu volto para isso aqui. É ou não é? É. Isso aqui a gente chama de fatoração. Tá certo? Fatoração. E é um dos métodos que a gente utiliza para resolver a equação do segundo grau incompleta. Incompleta. É um dos métodos que a gente usa, é a fatoração. Tá certo? Para resolver a equação do segundo grau incompleta. Então, ó, x vezes, eu vou até colocar um pontinho aqui para representar o vezes. X vezes x menos 1 diferente de 0. Então, qual é a solução que a gente pode chegar aqui? Se eu pegar o x menos 1 e passar para o lado de cá, ele passa como? Eu tenho x que está multiplicando x menos 1. E eu quero passar esse x para o outro lado da equação. Passa como? Dividindo. Passa dividindo. Então me ajudem aí, me ajudem. Eu vou pegar o x aqui da frente, ó. Vou passar ele dividindo. Vai ficar 0 dividido por x, certo? Ah, pô, o homem não ensinou assim, não. Sim, cada um tem uma maneira de explicar. Pronto, mãe. Verdade. Eu pego esse x que está multiplicando e passo para o segundo membro dividido, certo até aí ou não? Aí, ela, vamos juntar um outro. 0 dividido por x. Aí, ó, agora eu vou ter x menos 1, que eu já vou tirar do parêntese, que eu já posso tirar do parêntese, vai ser igual a quanto é 0 dividido por x? 0. 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0, tá bom, gente? Gente, 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Então, 0 dividido por x é 0. É 0. É 0. E agora ficou fácil, né? X menos 1, diferente de 0. Passo o 1 para o outro lado positivo. X tem que ser diferente de 1. Agora, a gente sabe que isso aqui é uma equação do segundo grau. Ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tem duas raízes. Uma a gente já encontrou que é o 1. Peraí, E a outra, qual será? Porque Vou botar cadê o aqui. menos? Ah, não, mudou. X é diferente de 1. Isso. E a outra é o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte agora, tá, gente? Daqui, ó, vou pegar daqui e vou copiar para cá. Muito difícil, Helena. Bota aqui não, isso é muito bom, O gente. homem do vídeo não explicou assim, não. Tá bom, E mas vamos a lá. explicação dele foi horrível. Então vamos lá. Essa primeira parte vocês entenderam? 1 vezes x é... Mais ou menos. Mais ou Não. menos, entendi muito não. Mais ou menos. Então vamos voltar. Bora, Não, Helena, bora. Pronto. Depois tu pode ter questãozinha Bota assim. aí, professor. Essa parte de cima aqui, do numerador, 3x mais 1, qualquer número real que eu colocar vai servir, tudo bem? Tudo Aí, bem. certo. A nossa bronca é o denominador, que é x ao quadrado menos 1. Tá certo? Tá certo. Pronto, então o que é que a gente fez? A gente disse que x ao quadrado menos 1, ele tem que ser diferente de 0. Tá certo? Isso aqui eu não posso chamar bem de equação, porque a equação é algo que é igual a alguma coisa. E aqui a gente está colocando sinal diferente, mas a gente utiliza o mesmo raciocínio. Tá bom? O mesmo raciocínio. Faz de conta que isso é um sinal de igual. E a gente está trabalhando com a equação do segundo grau. Tá bom? O raciocínio é o mesmo. Então, ó, x ao quadrado menos x diferente de 0. Então, a gente primeiro fatorou e chegou que isso aqui
é igual a isso aqui. Até aí, nessa fatoração, algum problema ou não? Nessa fatoração? Vocês têm dificuldade Não. na fatoração também? Até aí tudo bem. Quer que eu fatore outra, só como exemplo, outra expressão para ver se melhora a compreensão? Por favor. Então tá. Vou colocar aqui 2x ao quadrado mais 3x. Pronto. A expressão que eu quero fatorar é essa, tudo bem? Uhum. Vamos fatorar. Então, ó, eu tenho que 2x ao quadrado, eu posso dizer que é igual a 2 vezes x, ok? Ok. Mais 3 vezes x. Tudo bem? Tudo bem. Então, qual é o elemento que eu tenho comum, tanto nessa primeira expressão como nessa segunda expressão? Não é o x? É, Lai. Então, eu posso colocar o x em evidência. É difícil isso, gente? Não. É não, gente. É complicado, Eloy, é complicado. Eu vou colocar o x aqui em evidência, o x, e vou abrir o parêntese. O que é que sobrou? Eu tirei x desse primeiro aqui, ó. Tirei x. Tirei um x daqui, 1. Sobrou 2x. Sobrou 2x. E lá, eu tirei daqui o x. Sobrou quem? O 3. 3. O 3. Pronto. Fatorei. São Fatorei. Jesus. Então, ó, quando eu multiplico de volta aqui, ó, x vezes 2x é quanto? 2x ao quadrado. E se eu multiplicar x vezes 3? 3x. Então, pronto, essa mesma expressão de para ela. Então, isso aqui é o que, gente? É a fatoração dessa expressão aqui em cima. Ok? E foi a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó. Ok. Peguei essa expressão aqui e fatorei ela. Tá aqui a fatoração dela. X é diferente de 1. Pode ser negativo? Calma. Vamos voltar para cá. Eu tenho aqui o x que está multiplicando tudo isso que está aqui dentro do parêntese. Até aí, tudo bem, gente? Tudo Pô, bem. Ana Laura tá mandando uma tela de novo aí. Meu Deus do céu, quem é a Eu já entrei Laura? já. Sim. Não é doente ficar saindo. É. Olha, então É o que é que a gente vai internet. fazer? Olha, a gente não viu que quando a gente quer mudar algum número de membro, a gente vai mudar de membro. O que é que a gente faz? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Se ele está em forma de raiz, passa em forma de potência. Não é assim? Ele passa sempre com operação contrária. Não é? Então, se o x, gente, o x está multiplicando e eu quero passar... Peraí. Essa parte aí, de x vezes x, tira esse negócio aí pra eu ler. Pronto. Aí vai, como que, oh meu Deus do céu. É o quê? Diga qual é a sua dificuldade. Se tá, ó, esse x aí ficou x vezes x menos 1, Diferente de zero. Certo. Foi o que com os outros x? Qual outro x? Porque antes disso não vem x vezes x, né? Então, isso. Então, o que é que aconteceu? Vou colocar assim, ó, para ficar melhor, tá bom? Tá. Aqui, opa. Aqui e aqui. Esse primeiro parêntese se refere a esse x ao quadrado aqui. Eu vou colocar uma setinha. Vou colocar essa outra setinha aqui, gordinha aqui, ó. Pronto. Esse aqui é esse. E esse outro aqui é esse. Eita, poxa. Ficou muito legal não, mas vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Vê se vocês entendem aí. Esse x ao quadrado é x vezes x. E esse menos x eu posso dizer que é 1 vezes x, não posso? Pode. Pronto. Até aí alguma dúvida? Até aí não. Pronto. Aí o que é que a gente está dizendo aqui?
que eu tenho o elemento x aqui e tenho o elemento x aqui. Então, eu posso pegar esse elemento x que tem nas duas expressões e colocar ele em evidência. Eu peguei esse x aqui, ó, vou colocar de vermelho. Peguei ele e peguei esse. E posso colocar ele em evidência aqui, ó, ele veio para cá em evidência. Ele não faz parte das duas expressões, então eu posso colocar ele em evidência, como ele faz parte das duas expressões, e ver o que foi que sobrou. O que foi que sobrou aqui nessa primeira expressão? Um X. Tá aqui ele, ó. O X está aqui. E o que foi que sobrou aqui nessa segunda? Menos 1. Menos 1. Então eu coloquei aqui o menos 1, ó. Tá aqui. E aí? Entendi. Entendeu? Então, agora, eu vou pegar esse x que está na frente aqui, que está multiplicando toda essa expressão e vou passar ele dividindo. Então, vai ficar aqui no primeiro membro x menos 1, continua, e o x que estava multiplicando aqui passa dividindo. Então, vai ficar 0 dividido por x. Então, vai ficar x menos 1, e do outro lado vai ficar somente o 0, porque 0 dividido por qualquer número é 0. Então, resolvendo, finalizando, o menos 1 agora eu passo para cá positivo e vai ficar x diferente de 1. Certo? Certo. Então, a gente já pode observar. Pega o 1 e substitui nesse denominador aí e me diz quanto dá. 1 ao quadrado menos 1 dá quanto? 0 a 0. Vai dar 0, né? Não pode, né? Porque o numerador tem que ser 1. Isso. Estão vendo aqui, ó? E o x tem que ser diferente de 1. Não pode ser 1. Justamente por isso. Justamente por isso. Porque se eu colocar o 1 aqui, esse denominador vai dar igual a 0. Não pode. Agora, como eu estou dizendo a vocês, isso aqui é uma equação do segundo grau. E como é uma equação do segundo grau, existem duas raízes. Não tem só uma raiz. A gente encontrou uma, que foi o 1. Mas está faltando a outra. Porque como é uma equação do segundo grau, toda e qualquer equação do segundo grau tem duas raízes. Duas. A gente encontrou uma, falta encontrar outra. E para encontrar outra, a gente vai pegar a partir daqui, ó. Isso aqui. Vou colocar uma seta de novo. E vou jogar para cá. Opa. Aqui. Estou saindo daqui, desse momento aqui para cá, ó. Certo? Certo. Como foi que eu fiz aqui embaixo? Eu peguei o x que estava na frente e joguei para o outro lado. Não foi dividindo? Não foi, gente? Agora eu vou pegar o contrário. Passou dividindo, porque se fizesse x vezes x, ia dar o mesmo, não era x ao quadrado. A minha intenção não é voltar para o que eu era, não. A minha intenção é seguir. Certo? Agora, só que agora eu vou pintar de vermelho aqui o que eu vou mandar para o outro lado. Eu pintei de vermelho aqui o que eu mandei para o outro lado, que foi o x. Agora eu estou pintando de vermelho o que eu vou mandar para o outro lado. Eu não posso também mandar, não. O x menos 1 não está multiplicando aqui o x, não? Tá. É como se eu tivesse assim, ó. Dá outro exemplo aqui. 2 vezes 4 igual a 8. Tanto eu posso passar o 2 para cá dividindo, como eu posso passar o 4 para cá dividindo. Não posso, não? Eu passo quem eu quiser dividindo, ou 2 ou 4, não interessa, tanto faz. Porque os dois estão multiplicando, né? Os dois estão multiplicando, um está multiplicando o outro. Eu posso passar qualquer um dividindo. Eu posso passar aqui o 2. Aí fica 4 igual a 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4, ok. E se eu passar o 4 para o lado de cá, fica 2 igual a 8 sobre 4, 2. Também dá certo, não dá não? Entenderam o raciocínio aí ou não? Hein? Entendi. 4 igual a 8 dividido por 2. 4 igual a 4. Agora ao contrário.
Vou passar o 4 dividindo. Então vai ficar 2 igual a 8 dividido por 4. Vai ficar como? 2 igual a 2. Então, tanto eu posso passar o 2 dividindo, como eu posso... Passou o x dividindo, e agora a gente vai passar o x menos 1 dividindo. Se a gente passa o x menos 1 dividindo, vai ficar como? X diferente... Vou copiar aqui, tá? Melhor. Vou passar o x menos 1 para cá. Entenderam o que eu fiz, gente? Respondam, por favor. Sim, Eloy. Somente um respondeu. Todos entenderam o que eu fiz? Sim. Sim, professor. Passei o x menos 1 para o outro lado, dividindo. Do mesmo jeito que eu passei o x lá na primeira continha, eu estou passando o x menos 1 agora, ok? Ô, professor, Sim. você vai botar essa aula no YouTube, hein? Pô, eu estou gravando aqui. Tá bom. Certo? Então, x agora vai ser diferente de quanto? Quanto é 0 dividido por x menos 1? 0. Certo. A gente viu que 0 dividido por qualquer número é 0. Então, x diferente de 0. E chegamos às duas raízes. Uma raiz é 1 e outra raiz é 0. Coloca o 0 aqui no lugar do x e me diz o que é que acontece. 0 ao quadrado. 0. Menos 0. 0. Então, pronto. São os dois únicos números que não podem ficar aí no lugar do x. É o 1 e o 0. Qualquer outro número que tu colocar aí no lugar do x, tu vai ter uma imagem. Menos o 1 e menos o 0. Até número negativo, né, professor? Qualquer número que tu colocar aí no lugar do x, vai ter imagem. Vamos colocar o número negativo, como o João está dizendo? Diz aí, João, o número negativo. Negativo 5. Negativo 5. Em cima, vai ser quanto? Em cima. Vou colocar aqui. 10 vezes negativo 5 mais 1. Vai ser quanto? Menos 15 mais 1, menos 14 em cima. Certo? Sai por parte, Eloy. Mulher, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 1, menos 14. No numerador. Tá aqui. E aí embaixo? Negativo 5. Menos 24. Oi? Vai dar 25. Menos 24. 25 mais 5, no caso vai ficar mais, né? Vai dar 30. Não. Menos 5 ao quadrado dá 25. Dá 25 positivo. Aí menos... 25 menos 5. Isso, que dá mais 5. Então vai dar 30. Vai dar 30. Então, menos 14 mais 30. Eu não sei. Eu não sei nem se... Não, Eloy. Dividindo, não. Sim, menos 14 dividido por 30. Aí eu pergunto a vocês, isso aqui é o número real? Sim, professor. Sim, lógico que sim. É uma fração negativa, não sei o quê, mas é um número real. O que importa é que é o número real. Isso aqui vai ser... negativo 0,40 e alguma coisa. Pronto, aí, ó. Menos 0, alguma coisa, Joane disse. É menos 0, alguma coisa. Joane, esse número é um número real? É. É. Então, Joane, isso quer dizer o quê? Dentro daquele diagrama nosso, se o meu domínio é menos 5, a minha imagem é menos 0, alguma coisa. Então, tem uma flechinha ligando do menos 5 até esse número. Isso quer dizer o quê? Que é uma função. Que menos 5 faz parte do meu domínio e que a minha imagem é menos 0, alguma coisa, ou menos 14 sobre 30. O que importa é que se eu colocar o menos 5, eu tenho uma imagem.
Agora, se eu colocar o 1, eu não tenho uma imagem. E se eu colocar o 0, eu também não tenho uma imagem. Qualquer outro número real, eu tenho uma imagem. Ok? Ok, Eloy, já acabou, falta um minuto. Acabou, Eloy. Gente, vejam só. Vamos parar aqui a apresentação. Parar a apresentação. Eita, E que o fone voltar. dele tem uma luzinha. Voltar aqui Ele tá muito game player. Não Isso é do meu menino, esse microfone Dá que eu pra pedi jogar emprestado. Free Fire. Que eu nem sabia que ele tinha esse microfone, fiquei sabendo ontem. Aí eu pedi para ele me emprestar. Então vejam bem. A minha meta hoje era resolver algumas questões com vocês e entrar já na parte de plano cartesiano. Vocês viram que não deu tempo. Que Não pena, deu Eloy, que tempo. não deu tempo. Que Não pena. deu Não é, tempo. Eloy? Fiquei tão É, triste. é. E a gente só vai se ver agora na próxima sexta-feira. Na próxima sexta, porque terça é o dia dos estudantes, é o dia do bingo. Que Ok? pena, Eloy, que pena. Eu vou Pô, ficar Eloy, que morrendo de triste. saudade. Vou ficar Não morrendo de é, saudade, Eloy? mas é isso, né? Fazer o quê? Na Ô, Eloy, sexta-feira a na gente outra mata a semana, saudade. Eloy, que vai ser uma semana sem a gente. Que triste, né? Também, Que chato, também. Eloy, que chato. Eu vou chorar Eu aqui. também vou chorar de alegria. Mas de repente eu posso ir no grupo lá conversar com vocês um pouquinho para matar a saudade. Pode, Eloy, pode, a gente responde. Pronto. Só não Então, fala de tarefa. não, tarefa Verdade. não pode não. Um Tarefa bom não pode dia não. pode, uma boa tarde pode. Feliz aniversário, quando eu lembro lá de dar o dou lá no grupo. Eu lembrei de Verdade, O Carinho meu ontem tá à noite chegando, já. viu, Eloy? Tu vai me dar o quê? Feliz aniversário. Tá de bom tamanho. Né, não? Então, gente, vejam só. A aula tá acabando, tá certo? Eu vou colocar a chamada. Por favor, meu Deus, não esqueçam de fazer a chamada, não, tá certo? Tá certo. Façam a chamada. Eu vou mandar agora no grupo. Façam a chamada. Eu acredito que deu aí pra gente. Coloquem aí resolução de exercício, Maria Clara Dantas. A descrição. Resolução da lista de exercício, tá certo? Agora, gente, eu vou pedir a vocês o seguinte: vocês vão ter um bom tempo aí para dar uma olhadinha no vídeo do professor Ferreto, o número 4 e número 5, que vai ser o que a gente vai ver na próxima aula. Que na próxima aula eu não vou voltar para ver essas questões mais não, tá bom? A gente vai seguir o assunto. Aula 4 e aula 5 de Ferreto. Deem uma olhadinha na aula 4 e 5, tá certo? Para a gente, quando chegar na hora da aula, vocês já terem aí como é que eu posso dizer, uma noção do que a gente vai ver, porque fica melhor. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Por Sim, ó. favor, quem tiver um tempinho, dê uma olhadinha. Edivaldo é o do primeiro ano B, é? É. Graças a Deus, meu filho, você tá de volta, coisa boa. Então, Depois ó, de sei quantos meses. mas o bom é que ele voltou, graças a Deus. Então, ó, dê uma olhadinha no vídeo do professor Ferreto, para que a gente venha para a aula somente para a gente tirar umas dúvidas, esclarecer alguma coisa que ficou com dúvida lá na aula dele. Aula 4 e 5 do professor Ferreto. Eu vou mandar no grupo a aula dele, porque tem muita gente que ainda quer que mande, né? Da boquinha, eu vou mandar na boquinha lá, vou botar os videozinhos lá, somente para vocês apertarem o link lá e assistir a aula e a chamada também, tá bom? Beleza, Tudo bem? Eloy. Então tá bom, gente. Um abraço para vocês, bom final de Tchau, semana, tá Eloy, certo? E terça-feira a igualmente. gente se vê no bingo, não na aula, no bingo, Beleza. tá bom? Não esqueçam Tá da bom. chamada, tô mandando agora no grupo, tá bom? Tá bom, Eloy. Tchau. Tchau, Tá bom, tchau. Eloy. Tchau, beijo Obrigada, para até a você. próxima. Até. Tchau, tchau.
Chegou o fim do mês de julho, o primeiro mês de trabalho da Silvânia no novo emprego. Ela estava ansiosa para ver se tinha salário depositado na conta. Na hora de conferir o extrato, veio uma baita surpresa. Já no primeiro pagamento, ela recebeu o equivalente a 5 anos e meio de trabalho de uma vez só. 70.368,80 centavos. Você pensou, pastor, do saldo?